Meu nome é Henrique Ortega e, juntamente com o professor Leonardo Ferraz e Norton Roman, gerenciamos o canal Tai Chi Central Kung Fu. Você verá a seguir uma ação da espada 32. E se você ainda não fez, se inscreva no nosso canal, compartilhe e curte os nossos vídeos. Desejamos a você uma prática saudável, mas sem perder a essência marcial. Vídeo descrição: 3 anéis que envolvem a Lua e apontar o fundo do oceano. Na posição inicial da forma 32, a espada se encontra na mão esquerda, posicionada atrás do braço esquerdo, mas com cuidado da lâmina não encostar no corpo do praticante. Ao começar a forma, os dedos indicador e médio da mão direita se juntam e permanecem estendidos, enquanto os demais se dobram, formando a guarda da espada, gesto denominado língua de dragão. A partir da posição de sentido, flexiona os seus joelhos. O pé esquerdo se afasta na largura dos ombros e executa-se o movimento abrir o Tai Chi. As mãos e os braços se levantam até a altura dos ombros e depois descem novamente. O peso se desloca para a esquerda e o pé direito vira para dentro. O peso volta para a perna direita e o pé esquerdo assume a postura vazia. O tronco gira para a esquerda e as mãos assumem a posição inicial, semelhante à de afastar a relva, já vista nas formas de mão. A diferença é que a mão esquerda traz o cabo da espada até próxima do ombro direito. Em seguida, realiza-se o passo para a esquerda, assim como realizado com as caminhadas. O pé esquerdo assumindo a postura do arqueiro e a mão esquerda desce para o lado e a direita avança com a ponta dos dedos estendidos à frente, igual ao movimento afastar a relva. A mão esquerda sobe ao lado do corpo, com a lâmina da espada passando rente às costas até o cabo chegar próximo ao ombro esquerdo. A mão direita vira a palma para cima e o braço direito começa a recuar e descer para o lado do corpo, e depois se dirige para trás. Ao mesmo tempo, a mão esquerda avança com o cabo da espada por cima do braço direito e aponta para a direção do movimento. O pé direito avança para a frente da perna esquerda, com a ponta dos pés virando para o lado de fora e o tronco gira para ficar de lado para o movimento. Esta é a postura cruza, com o pé direito inteiro no chão e o esquerdo apoiado na ponta do pé. Os braços ficam estendidos para os lados, o braço direito com a palma para baixo apontando para trás e o braço esquerdo apontando o cabo da espada para a frente. Continuando o movimento, o braço direito se dobra. A mão direita passa pelo lado da orelha e avança por cima do braço esquerdo. O pé esquerdo avança para a postura arqueiro e assim que a mão direita chega próxima à esquerda, o pé direito se junta ao pé esquerdo, com os joelhos um pouco flexionados. A mão direita se abre e encobre o cabo da espada, pegando a arma da mão esquerda. Esta mão solta a espada e os dedos assumem a postura da guarda, os dedos indicador e médios juntos estendidos, se posicionando acima do punho direito. As duas mãos trazem o cabo para baixo, deixando a espada numa posição vertical, alinhada com o corpo e com o fio para frente. Em seguida, a espada sobe, realizando um arco para frente, lâmina na vertical e, ao final do movimento, o punho se curva levemente e a ponta da espada fica um pouco para baixo. No final desse movimento, os joelhos se estendem quase totalmente, quase numa posição de sentido. A mão esquerda continua na posição de guarda, com os dedos protegendo a parte de cima do pulso direito. A primeira sequência de movimentos tem o nome Os 3 Anéis que Circundam a Lua. Esses movimentos serão realizados com fluência, tomando cuidado com o equilíbrio na postura do cruzo e tentando manter a mesma altura nos 3 braços. Isso virá com a prática do movimento. A transição entre os 3 anéis e o movimento seguinte, chamado apontar o fundo do oceano, também precisa ser fluida e contínua. Perceba que existe uma intenção de perfurar ao final do movimento de apontar. O olhar irá acompanhar a mão direita durante toda a execução dos 3 anéis, até o final de movimento apontar. Notem que durante a postura cruza, o olhar está para a direita, como se o praticante estivesse olhando para trás durante o passo. Além disso, na postura do cruza, deve-se tentar manter o corpo totalmente de lado,
e os pés não podem ficar alinhados na direção do movimento. A respiração respeita o conceito de inspirar quando se prepara o movimento e expirar quando se executa o movimento. Ao abrir o Tai Chi, inspirar a subir os braços e expirar ao abaixar. Preparação para os 3 anéis, inspirar e expirar no avanço do primeiro passo. Inspirar ao subir o braço esquerdo e expirar ao se realizar o cruza. Inspirar ao trazer a mão direita próximo ao corpo e expirar quando o corpo se virar para a postura de arqueiro. Inspirar ao juntar os pés e abaixar a espada e expirar ao espetar para a frente. Estes foram os movimentos: abrir o Tai Chi, os 3 anéis que circundam a lua e apontar ao fundo do oceano.